Olá, aqui fala Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro. Vamos então resolver o nosso exercício de número 3? Seja muito bem-vindo à nossa aula de número 54. E o nosso exercício 3 diz o seguinte: escreva um programa em C que leia um número e informe se ele é divisível por 2, por 3 ou por 5. Ou se não é divisível por nenhum deles. Se você prestou atenção nas nossas aulas teóricas, você deve ter percebido que este exercício ele é extremamente simples. Vamos então começar aqui a nossa solução. Nós precisamos ler um número que o usuário vai informar, né? Leia um número. Então, vamos criar aqui uma variável do tipo int, chamada num, e aí precisamos então fazer a leitura desse valor. Vamos pedir para o usuário digitar esse número. Digite um valor qualquer. Valor não é valor. Digite um valor qualquer, ponto e vírgula. E agora precisamos então ler esse valor. É um número inteiro, então %d, vírgula, e comercial, a nossa variável num. Ok, feito isso, nós já temos então um número que nós vamos verificar. Agora nós precisamos então das nossas estruturas de decisão, o nosso if-else, para verificar se esse número que o usuário digitou é divisível por 2, por 3 e por 5. E aí vamos recordar um pouquinho dos conceitos matemáticos. Como que eu sei, por exemplo, vou colocar aqui como comentário. Como que eu sei se o número, por exemplo, 10 é divisível por 2, por 3 ou por 5? Lembrando, qual é a operação matemática que a gente utiliza para isso? É a operação mod, ou resto da divisão, que na grande maioria, ou praticamente todas as linguagens de programação, adotaram o símbolo de porcento. Então, a operação matemática 10%2 vai gerar para a gente exatamente o resto dessa divisão, assim como 10%3, o resto dessa divisão. Lembrando que é sempre uma divisão inteira. 10%3, 10 dividido por 3, o resultado dessa divisão inteira é 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Então, 10%3 gera para a gente exatamente esse 1. Vamos então colocar aqui o nosso if. E aí o que nós vamos verificar aqui? Não é o 10, é o número que o usuário digitou. Num %2 foi igual a 0, por quê? Nós queremos saber se ele é divisível por 2, por 3 e por 5, ou por 5. Então, se ele é divisível por 2, o resto dessa operação tem que ser 0, ok? E aí eu não quero saber apenas por 2, eu quero saber por 2, por 3 ou por 5. Então, num %2 é igual a 0, ou, por isso que eu mencionei no início, este ou aqui, ele é muito importante, porque ele nos diz que aqui nós vamos utilizar o operador ou, divisível por 2, ou num %3 igual a 0, ou num %5 igual a 0. Então, se num for divisível por 2, ou por 3, ou por 5, eu vou imprimir uma mensagem na tela com o seguinte texto: é divisível por 2, 3 ou 5. E vou saltar uma linha. Ponto e vírgula. Se não, vou colocar aqui outro texto. Não é divisível por 2, 3 e 5. E vou saltar uma linha. E aí perceba que aqui é ou. Nós sabemos que o número que o usuário digitou, ele é divisível por 2, por 3 ou por 5. Nós não sabemos exatamente qual, porque o exercício não pede qual. Ele pede para verificar se é divisível por 2, por 3 ou por 5.
ou se não é divisível por nenhum deles. Então é por isso que, se esse if for falso, significa que o número não é divisível nem por 2, nem por 3 e nem por 5. Então, eu posso afirmar que ele não é divisível por 2, 3 e 5. Ou seja, ele não é divisível por nenhum desses 3 números. Vamos testar o nosso programa? Vou clicar aqui para compilar e executar o programa. E aí nós já temos aqui então a nossa mensagem. Digite um valor qualquer. Eu vou digitar um número 10. O número 10 é divisível por 2 e por 5. Então, deu verdadeiro. Eu vou rodar o programa novamente e eu vou digitar o número 9. O número 9 ele é divisível por 3, então também é divisível. Vamos agora, eu vou rodar novamente o meu programa. E agora eu vou digitar aqui o número 11. 11 é um número primo. Então, qual a característica de um número primo? Ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. O 11 ele não é divisível por 2, por 3 e por 5. O 11, o 7... Vou pressionar Enter. Então, não é divisível por 2, por 3 e por 5. Vamos testar aqui outro número primo. Vou colocar aqui o número 89, que também é um número primo. Vou pressionar Enter. Não é divisível por 2, por 3 e por 5. Se você não deixou seu like nesta aula ainda, eu te convido a deixar o like aí na aula. Isso é muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e pressione o sininho. Assim você sempre será notificado toda vez que uma nova aula for postada. Compartilhe o nosso canal com seus amigos. Ajude o canal a crescer. E se ficou qualquer dúvida, poste nos comentários e interaja aí com a gente. Eu terei o maior prazer em responder. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.